Fala aí, turma, uma ótima quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos que vamos com as nossas questões da prova teórica do Detran. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, seu comentário e se caso você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos postados durante toda a semana, beleza? Então, turma, sem perdermos tempo, vamos dando início às nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: conduzir ônibus coletivo ou escolar com a porta aberta, o condutor receberá penalidade e medida administrativa. Alternativa A, multa, 7 pontos na carteira e retenção do veículo. Alternativa B, multa, 5 pontos na carteira e advertência por escrito. Alternativa C, retenção do veículo, multa, 7 pontos na carteira. E alternativa D, nenhuma delas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a questão e as alternativas. E vamos à questão novamente. Conduzir ônibus coletivo ou escolar com a porta aberta, o condutor receberá penalidade, primeiramente, penalidade e medida administrativa. Então, são duas situações, penalidade e medida administrativa, tá bom? Lembre-se que a alternativa precisa estar na ordem como está apresentada na questão. Primeiramente, penalidade e segundo, medida administrativa. A resposta correta da questão é a letra A. Multa, 7 pontos na carteira e retenção do veículo, de acordo com o artigo 250, inciso 4 do CTB, tá bom? E como já passamos aqui no canal para vocês, lembre-se que medida administrativa começará com a letra R ou com a letra T e as penalidades não começarão nem com R e nem com a letra T, tá bom? Então, turma, vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 2. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Alternativa A, nenhum exame. Alternativa B, exame de sangue e DNA. Alternativa C, exame de aptidão física e mental. E alternativa D, exame toxicológico. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. O exame que será submetido é o exame de aptidão física e mental, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então lembre-se, pessoal, ao condutor que não exerce atividade remunerada na sua renovação, será exigido o exame de aptidão física e mental, como a gente acabou de ver na questão. Agora, o exame psicotécnico será para os motoristas que exercem atividade remunerada, tá bom? Agora, no caso do exame toxicológico, será para os motoristas das categorias C, D e E, tá bom? Anotem essas informações e vejamos a próxima questão. Questão de número 3. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são: alternativa A, condições adversas. Alternativa B, automatismos corretos. Alternativa C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. E alternativa D, atos inseguros do motorista. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vamos à questão. Assina-lhe a alternativa correta, ok? A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são:
A resposta correta da questão é a letra C de casa. São leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos lá, turma. Agora a questão de número 4. O travamento das rodas e as derrapagens são provocados. Alternativa A, por frenagens bruscas em alta velocidade. Alternativa B, por volante desalinhado. Alternativa C, por falta de combustível. E alternativa D, por sistema elétrico com defeito. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. O travamento das rodas e as derrapagens são provocados. A resposta correta é a letra A, por frenagens bruscas em alta velocidade, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 5. Na falta de freio, o procedimento adequado é: alternativa A, colocar o carro em ponto morto. Alternativa B, aumentar a velocidade. Alternativa C, reduzir a marcha. E alternativa D, puxar o freio de mão bruscamente. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Na falta de freio, o procedimento adequado é... A resposta correta é a letra C de casa. É reduzir a marcha, ok? Essa é a alternativa correta aí da questão. E dica de prova, não se esqueçam, se apareceu lá na prova de vocês a palavra bruscamente, lembre-se que vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos agora a questão de número 6. A velocidade mínima permitida não pode ser inferior. Alternativa A 80 km por hora. Alternativa B a 60 km por hora. Alternativa C, a terça parte da velocidade permitida em todas as vias. E alternativa D, a metade da máxima permitida em todas as vias. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, vejam a questão e as alternativas. E vejamos aí, a velocidade mínima permitida não pode ser inferior. A resposta correta é a letra D. Não pode ser inferior à metade da máxima permitida em todas as vias. Isso aí está de acordo com o artigo 219 do CTB, tá bom? E só lembrando a vocês, pessoal, que se o condutor que conduzir o seu veículo com a velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, ele estará cometendo uma infração média e multa, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 7. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... Alternativa A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Alternativa B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Alternativa C, utilizar velocidade compatível com as condições locais. E alternativa D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... A resposta correta da questão é a letra C de casa. O condutor deve utilizar velocidade compatível com as condições locais, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos a questão de número 8. Os principais sistemas do veículo são: alternativa A, motor, freio e escapamento. Alternativa B, motor, câmbio, diferencial e freio. Alternativa C, motor, embreagem, cardan
eixo motriz e semi-árvore. E alternativa D, motor, transmissão, direção, suspensão e freio. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Os principais sistemas do veículo são... A resposta correta é a letra D de dado. É o motor, a transmissão, a direção, suspensão e freio, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 9. A placa de sinalização de trânsito significa... Vejam a placa, turma, e vamos às alternativas. Alternativa A, largura máxima permitida. Alternativa B, largura limitada. Alternativa C, comprimento máximo permitido. E alternativa D, comprimento limitado. E aí, turma, qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. Vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta da questão é a letra B, largura limitada. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Lembre-se, se apareceu a medida com essas duas setinhas na posição horizontal, se tratando de uma placa de advertência, como vocês podem ver na questão, tá? Com a cor predominante amarela, lembre-se, se trata de largura limitada, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 10, uma situação de risco que pode causar acidentes de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo. É alternativa A, sinalização de trânsito apagada. Alternativa B, neblina densa. Alternativa C, ventos fortes laterais. E alternativa D, ausência de acostamento na via. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Uma situação de risco que pode causar acidentes de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo. A resposta correta é a letra C de casa. É ventos fortes laterais, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 11. Conduzir o veículo sem acionar o limpador para-brisa durante a chuva é infração punida. Alternativa A, com advertência pelo agente de trânsito. Alternativa B, com apreensão do veículo e multa. Alternativa C, com multa e retenção do veículo. E alternativa D, com remoção do veículo e multa. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Conduzir o veículo sem acionar o limpador para-brisa durante a chuva é infração punida. A resposta correta da questão é a letra C, punida com multa e retenção do veículo. E isso será até a regularização, tá bom? E não se esqueçam, turma, dica de prova. Se apareceu lá na prova de vocês a apreensão do veículo, vocês vão eliminar a alternativa, tá bom? Pois de acordo com o CTB, não existe mais a apreensão do veículo, ok? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 12. Como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja potência não seja maior do que 50 centímetros cúbicos e que é capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? Alternativa A, motocicleta. Alternativa B, ciclomotor. Alternativa C, mobilete. E alternativa D, bicicleta motorizada. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem, vejamos aí se vocês sabem a resposta. E vamos lá à questão. Como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja potência não seja maior do que 50 centímetros cúbicos
e que é capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora. A resposta correta da questão é a letra B de bola, é o ciclomotor, tá bom? Então quem escolheu a letra B como correta acertou a questão. Questão de número 13 diz o seguinte: o que não se deve fazer em um acidente de trânsito? Alternativa A, abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante. Alternativa B, omitir socorro. Alternativa C, remover a vítima das ferragens sem estar preparado. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão: o que não se deve fazer em um acidente de trânsito? A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas: abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante, omitir socorro e remover a vítima das ferragens sem estar preparado, tá bom? Lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está aí na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 14. Ao condutor de veículo destinado à condução de escolares, exige-se: alternativa A, não ter cometido nenhuma infração de trânsito. Alternativa B, idade superior a 18 anos. Alternativa C, ter sido submetido a curso especializado de transporte escolar. E alternativa D, apresentação do Registro Nacional de Transportadores Urbanos. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos aí à questão. Ao condutor de veículo destinado à condução de escolares, exige-se: a resposta correta é a letra C de casa, ter sido submetido a curso especializado de transporte escolar, tá bom? Então quem escolheu a letra C como correta acertou a questão. Vamos partindo aí então, turma, para a próxima questão. Questão de número 15. Caso o proprietário do veículo seja devedor de multa de trânsito, não poderá: alternativa A, renovar o licenciamento anual do veículo. Alternativa B, renovar a carteira nacional de habilitação. Alternativa C, renovar o certificado de registro do veículo. E alternativa D, circular com o veículo fora da área urbana. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Caso o proprietário do veículo seja devedor de multa de trânsito, não poderá. A resposta correta é a letra A. Ele não poderá renovar o licenciamento anual do veículo, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 16. Em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem o veículo que, alternativa A, for de transporte de cargas. Alternativa B, estiver na pista central. Alternativa C, vier pela direita do condutor. E alternativa D, desenvolver maior velocidade. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem, ok? Olha a palavra-chave da questão: preferência de passagem. O veículo que, a resposta correta é a letra C de casa. Ao veículo que vier pela direita do condutor, tá bom? Lembrando que isso é em cruzamentos não sinalizados.
em relação à preferência de passagem, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 17. A poluição é a contaminação de meio ambiente por resíduos resultantes da atividade humana. Alternativa A, no esgoto, ar, sonora e do solo. Alternativa B, no esgoto, água, solo e vento. Alternativa C, no ar, água, solo e sonora. E alternativa D, no vento, água, ar e solo. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos aí à questão. A poluição é a contaminação de meio ambiente por resíduos resultantes da atividade humana no ar, água, solo e sonora. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa C de casa, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 18, turma. Manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer nas vias com iluminação pública é alternativa A, prejudicial aos condutores que deslocam em sentido contrário. Alternativa B, permitido quando não houver outros veículos circulando na via. Alternativa C, só é permitido se estiver sob chuva intensa. E alternativa D, dever de todo o condutor de veículo. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos seguindo aí com a questão novamente. Manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar o farol baixo, certo? Desde o pôr do sol até o amanhecer nas vias com iluminação pública. A resposta correta é a letra D de dado. É dever de todo o condutor de veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E fiquem atentos, turma, se apareceu na prova de vocês alguma alternativa com a palavra só. Fiquem ligados que 90% das vezes essa alternativa será considerada como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 19. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... Alternativa A, estacionar o veículo sobre o passeio, dificultando o trânsito de pedestres. Alternativa B, sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Alternativa C, estacionar o veículo em fila dupla. E alternativa D, parar o veículo no meio do cruzamento para trocar o estepe do veículo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vamos à questão. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... A resposta correta é a letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 20. A competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores é alternativa A do CONTRAN, alternativa B do CETRAN, alternativa C da Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via e alternativa D da Polícia Rodoviária Federal. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos aí à questão. A competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. A resposta correta é a letra C de casa. É da Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via.
Essa é a resposta correta da questão. Beleza, turma? Então vamos aí à próxima questão. Questão de número 21. Qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? Alternativa A, pisar no pedal de freio antes da embreagem ao reduzir a velocidade. Alternativa B, sinalizar antes de realizar manobras com o veículo. Alternativa C, utilizar as marchas corretamente. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem a cada uma das alternativas. E vamos seguindo com a questão novamente. Qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? A resposta correta da questão é a letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas, que são elas: pisar no pedal de freio antes da embreagem ao reduzir a velocidade, sinalizar antes de realizar manobras com o veículo e utilizar as marchas corretamente. Lembre-se que 90% das vezes essa alternativa, como está aí na letra D, ela será a resposta correta a ser marcada, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 22. Qual categoria é exigida para o transporte escolar, além do curso especializado para veículos de transporte escolar? Alternativa A, categoria B. Alternativa B, categoria C. Alternativa C, categoria D. E alternativa D, categorias B ou C. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos aí se vocês sabem a resposta. E vamos lá à questão. Qual categoria é exigida para o transporte escolar, além do curso especializado para veículos de transporte escolar? A resposta correta é a letra C de casa, é a categoria D. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 23. Dirigindo um veículo na via pública antes de entrar em outra via, todo condutor deverá: alternativa A, somente ligar a seta e converter. Alternativa B, sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter. Alternativa C, dar um toque breve na buzina e converter. E a alternativa D, diminuir a velocidade, buzinar e converter. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra via, todo condutor deverá. A resposta correta da questão é a letra B de bola. Ele deverá sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter. Essa é a resposta correta da questão. Então lembre-se daquela dica de prova. Vai na alternativa mais completa de informação, que geralmente são aquelas alternativas maiores, tá bom? E não se esqueçam daquelas palavrinhas que aparecem nas alternativas, que geralmente vocês vão considerar como armadilha, que é a palavra somente e a palavra buzinar, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. A questão de número 24 diz o seguinte: ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve: alternativa A, acelerar o veículo, apressando os pedestres, pois é a sua vez de passar. Alternativa B, movimentar o seu veículo, desviar dos pedestres e passar. Alternativa C, esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir.
E a alternativa D, dar sinal com o farol alto para apressar os pedestres. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve... A resposta correta da questão é a letra C. Ele deve esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir, tá? Essa é a resposta correta da questão. Então, como eu sempre lembro a vocês, sempre com dicas de prova, não se esqueçam. Apareceu alguma alternativa dizendo para apressar os pedestres, considerem a alternativa como armadilha, tá bom? Então, turma, sendo assim, vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 25. A função do sistema de freios montados nos veículos é: alternativa A, provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a imobilização do veículo. Alternativa B, distribuir de forma homogênea a rotação do motor para as rodas. Alternativa C, aumentar o atrito entre as rodas, travando-as ao ser acionado. E alternativa D, parar e acelerar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos à questão. A função do sistema de freios montados nos veículos é... A resposta correta é a letra A, provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a imobilização do veículo. Então é essa aí a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 26. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. Alternativa A, arrastar a vítima do local do acidente. Alternativa B, sinalizar o local para evitar novos acidentes. Alternativa C, acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local. E alternativa D, definir a melhor colocação do triângulo. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. A resposta correta é a letra A. É arrastar a vítima do local do acidente, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 27. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos? Alternativa A, indicar a falta de água na bateria. Alternativa B, indicar defeito nos cabos da bateria. Alternativa C, indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. E alternativa D, indicar defeitos nas velas. Qual é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos. A resposta correta é a letra C de casa. Indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 28. O capacete adequado deve conter o selo. Alternativa A do CONTRAN, alternativa B do Inmetro, alternativa C do DENATRAN e a alternativa D do CIRETRAN. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O capacete adequado deve conter o selo do Inmetro. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola. Questão de número 29.
quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma. Alternativa A, de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Alternativa B, a mola do freio perdeu a ação. Alternativa C, os pneus estão descalibrados. E alternativa D, o disco de freio está esquentando. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Então é essa aí a resposta correta da questão, a letra A, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 30, turma. Proibido ultrapassar e proibido trânsito de veículos automotores. Corresponde às placas. Vejam a cada uma das alternativas e observem aí qual é a resposta correta da questão. Só fiquem atentos que ambas as placas precisam estar apresentadas na ordem como está na questão, tá? Não se esqueçam disso lá na hora da prova de vocês. Vamos lá? Proibido ultrapassar e proibido trânsito de veículos automotores. A resposta correta é a letra B de bola, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. A primeira placa correspondendo a proibido ultrapassar e a segunda placa correspondendo a proibido trânsito de veículos automotores. E para complementar aí a questão, lembre-se que a segunda placa da alternativa A, que é a mesma da segunda placa da alternativa D, ela corresponde a proibido trânsito de caminhões, tá bom? Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui em nosso canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o vídeo com seus amigos da sua autoescola. Fazendo assim, vocês estarão ajudando ao canal a continuar crescendo e alcançando a muito mais pessoas, assim como cada um de vocês também estão se preparando para a prova teórica, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui. A todos que já estão com a sua prova teórica marcada, eu só desejo a vocês uma excelente prova, tá bom? Então, pessoal, façam a prova com bastante calma, com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir passar aí na prova de primeira, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.